Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essas são as palavras do apóstolo Pedro. Acredito que nessa manhã, ao nos levantarmos, nós precisamos também colocar nas mãos do Senhor todas as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas angústias, e teremos a certeza que a nossa vida estará segura nas mãos do Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 90, o verso 14, onde a palavra de Deus diz o seguinte: sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Salmo 90, o verso 14. É pela manhã que nós nos saciamos nos braços do Senhor. Ele é a nossa fonte de refúgio, refrigério, força. Por isso que a cada manhã nós precisamos nos voltar para termos esse encontro pessoal com Ele e teremos a certeza que as nossas necessidades serão supridas. Cantemos com júbilo todos os dias da nossa vida, regozijemos pela bondade, pela misericórdia, por tudo que o Senhor fará por cada um de nós. Nesse canal, como tenho falado a cada manhã, falo porque sempre temos novas pessoas se inscrevendo no nosso canal. Nós temos um capítulo da Palavra de Deus sendo estudado. E nessa manhã eu convido você a manter a Palavra de Deus aberta no livro de Josué, capítulo 14, o verso 1. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, e o que Eliezer, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. O capítulo que nós iremos estudar agora pela manhã é um capítulo que nos inspira. Não apenas inspira uma classe de pessoas, mas acredito que jovens, crianças, adolescentes, idosos, mulheres, todos somos inspirados. Porque se trata de um personagem que há 85 anos atrás, quando lá em Cades Barneia, o grupo de espias foram enviados para espiar Jericó, eles acreditavam que não poderiam conquistar aquela cidade. E o relato dos espias foi um relato que não trouxe esperança para o povo de Deus, e o Senhor não se afeiçoou daquele relato, embora entre os espias tivessem dois homens, Josué e Caleb. Eles acreditavam que Deus poderia os conceder a vitória. Agora Caleb estava com 85 anos. As mesmas palavras que ele tinha proferido há 45 anos atrás, ele estava dizendo que ele estava com o mesmo vigor físico. E ele cria que pelo poder de Deus, eles conquistariam o que Deus tinha prometido para eles. E foi no momento em que estavam distribuindo a terra, onde Eleazar, o sumo sacerdote, estava lançando sorte, que Caleb tomou a palavra e falou que pelo poder de Deus ele teria condições de vencer os gigantes. Ele recebeu a bênção de Josué, porque era o líder, e Caleb subiu para a batalha, e Deus estava ao lado de Caleb. E Caleb conquistou uma terra de gigantes e a terra encontrou paz sobre a liderança de Josué e a liderança de Caleb. Josué capítulo 14, o verso 1, a Bíblia fala que essas são as heranças. A herança que no passado Deus tinha prometido a Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Desde o momento em que o Senhor assumiu a aliança com Abraão, século se passou até o momento em que os seus descendentes estavam agora dentro da terra de Canaã, sorteando a terra, recebendo como propriedade da herança de Deus para poderem possuir e viver para todo sempre. Século se passou, mas a palavra de Deus estava se cumprindo. Nós não podemos nos esquecer nos dias em que nós estamos vivendo. Desde o momento em que Deus prometeu derramar bênçãos sobre os seus filhos, nós precisamos continuar a nossa trajetória pela fé. Não é pelo fato que Deus promete nos abençoar, que essas promessas precisam cair por imediato sobre a nossa vida. Às vezes se demoram dias, às vezes se demoram meses e até anos para que as bênçãos de Deus e as promessas do Senhor possam se cumprir sobre a nossa vida. Veja há quanto tempo nós estamos aguardando o retorno de Jesus Cristo aqui a essa terra, mas nós não sabemos quando se dará, mas o fato é que nós não podemos perder a fé. Nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar anunciando as boas novas de salvação. Posso nessa manhã estar falando para pessoas que há muito tempo têm pedido a Deus uma cura ou um milagre na família. E há quanto tempo você tem esperado essa bênção a cair sobre a sua vida, sobre a sua família, e até então ainda não caiu. Mas tenha certeza,
você e eu precisamos continuar caminhando, crendo no poder de Deus, que no tempo de Deus, na hora do Senhor, Ele irá permitir que as suas bênçãos recaiam sobre a nossa vida e nós iremos louvar como o povo do Senhor um dia louvou por ter recebido as bênçãos do Senhor. No verso 4, os dois filhos de José, Manassés e Efraim, foram adotados por Jacó. Embora Levi não tivesse recebido a sua herança, e Deus seria a sua herança, porque Levi diretamente iria trabalhar para o Senhor no santuário, fazendo as atividades sagradas, e o próprio Deus se voltou para eles falando que ele seria a herança dessa tribo. Mas houve necessidade de haver uma repartição da terra por 12 tribos, porque no momento da morte de Jacó, Jacó adotou Manassés e Efraim como sendo seus filhos, e eles também deveriam receber herança para que pudessem viver com as suas tribos e as suas famílias. No capítulo 14, o verso 6, nós podemos ver através da palavra de Deus que o santuário ainda estava montado em Gilgal. E foi ali, no verso 7 do capítulo 14, que nós encontramos a declaração de Caleb falando que não poderiam se esquecer das palavras de Deus dadas a Moisés, onde Caleb e Josué se mantiveram fiéis ao Senhor. E Deus prometeu a Josué e Caleb uma herança na terra prometida. E nesse momento, Caleb estava advogando dos líderes o que Deus tinha prometido para eles. Caleb acreditava que o tempo tinha se passado, mas ele ainda tinha vigor físico para poder conquistar o que Deus tinha prometido para sua tribo e para sua família. E ele pedia liberdade para lutar contra os gigantes daquela terra. Caleb sabia perfeitamente que a sua vitalidade era resultado de uma vida de obediência a Deus. Caleb sabia que a sua fé estava segura no Senhor. Ele sabia que todas as suas batalhas não seriam travadas de uma forma humana, solitária, mas ele sabia que as suas batalhas seriam travadas ao lado do Senhor. Caleb sabia que ele estava cumprindo o propósito de Deus, e quando nós cumprimos os propósitos do Senhor, Deus luta as nossas batalhas. Por isso que nessa manhã, eu e você, antes de sairmos para as nossas atividades diárias, nós não podemos nos esquecer em momento nenhum. Lute as batalhas do Senhor e eu e você teremos a certeza e a garantia de que Deus estará ao nosso lado. Nós não podemos, nessa trajetória, lutarmos as nossas próprias batalhas, escolhermos que batalhas faremos, mas nós precisamos permitir que as nossas batalhas sejam as batalhas do Senhor. E o comandante do exército do povo de Deus, dos israelitas, estará ao nosso lado para lutar as nossas batalhas. Josué capítulo 14, o verso 12, a palavra de Deus diz o seguinte: Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estávamos os anaquins e grandes fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os desapossar, como prometeu. Caleb estava com 85 anos de idade, mas ele reconhecia que o vigor físico era como se ele estivesse com 45 anos de idade. A sua lealdade a Deus tinha lhe preservado a vida e a saúde. Não apenas ele e a sua família sabiam disso, mas como a nação de Israel também reconhecia que numa trajetória de 85 anos, o seu respeito e o amor para com os outros líderes mantinham-se da mesma forma do que há 45 anos atrás. E as pessoas sabiam da fidelidade de Caleb, as pessoas sabiam que a mão de Deus estava sobre Caleb, e agora ele estava advogando de Deus a bênção do monte, que era um monte difícil, onde estavam os anaquins, os gigantes. Caleb reconhecia que ao lado do Senhor, Deus lhe daria a vitória. Amigo, quando Deus promete uma bênção a nós, nós não podemos nos esquecer, porque Deus não se esquece, mas Ele espera que os seus filhos se apossem pela fé dessa bênção. Eu creio que hoje eu e você, nós precisamos nos apossar dessa bênção, da bênção que um dia o Senhor prometeu para a tua vida. Se Ele prometeu abençoar a tua família, você precisa hoje se apossar dessa bênção pela fé. Se Deus prometeu um dia abençoar a sua saúde, hoje é o momento de você também se apossar dessa bênção pela fé. Se Deus prometeu prosperidade para você, se aposse pela fé dessa bênção também no dia de hoje. Creia, segure no braço do Eterno, lute no quarto de guerra com Ele essa batalha pessoal e tenha certeza que a mão do Eterno estará sobre a tua vida
para que você possa ser abençoado. Dentro do verso 12 nós encontramos o termo porventura. Esse termo traduzido do hebraico para o português, nós aqui conseguimos chegar à seguinte conclusão. Caleb reconhecia que ele precisava depender de Deus. Caleb sabia que sozinho ele não teria forças para vencer os gigantes daquela terra. Caleb sabia perfeitamente que as cidades eram fortificadas e ele reconhecia que somente através de uma vida submissa a Deus, dependente ao Senhor, é que ele conseguiria expulsar os gigantes daquela terra. Creio que agora pela manhã nós precisamos também pensar nas nossas batalhas. É impossível sozinho alcançar a salvação. É impossível sozinho conseguir vencer as lutas dessa vida. Somente aqueles que vivem uma vida submissa a Deus, que lutam ao lado do Senhor. Eis a razão, a necessidade que temos de cada manhã, cada dia nos levantarmos, nos colocarmos de joelhos, nos alimentarmos da palavra do Senhor, buscarmos as suas orientações para que nós possamos ter forças para vencer os adversários. Vivendo assim, tenha certeza que alcançaremos a vitória. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 14 do livro de Josué, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Eu não sei há quanto tempo, de repente, como Caleb, você está guardando uma bênção sobre a tua vida há 45 anos, como Caleb aguardou. Mas Deus é fiel. Deus recompensa aqueles que o esperam com calma, com paciência, esperando no tempo do Senhor. Eu não sei há quanto tempo, repito, mas permaneça seguro, confiante no Senhor. Não importa como você começou, mas o mais importante é como nós iremos terminar. Nós não podemos, no meio do caminho, esmorecer o nosso ânimo, o nosso entusiasmo. Nós precisamos a cada dia crescer confiante a nossa esperança, desenvolver um forte relacionamento com o Senhor, para que a cada dia, ao chegar ao final da história, nós possamos estarmos muito mais entusiasmados. Se nós orávamos uma vez, nós precisamos orar mais. Se nós íamos à igreja uma vez, nós precisamos ir mais. Se nós estudarmos a palavra uma vez, nós precisamos nos alimentarmos muito mais para que possamos ter forças. Porque quanto mais nos aproximamos dos capítulos finais da história do planeta Terra, o nosso adversário, que ruge como leão, ele irá investir todas as suas forças para tentar destruir o povo do Senhor. Por isso que nós precisamos a cada dia buscarmos com mais forças, com mais intensidade o reino do Senhor, e Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Jamais se esqueça, aqueles que honram ao Senhor, Ele o honrará. Aqueles que escolhem ser rejeitado por um grupo de pessoas, mas se manter fiel ao Senhor, Deus o honrará. Aquele que está disposto a seguir o que a palavra de Deus determina, não mediante os conceitos desse mundo, a mão do Eterno estará sobre a sua vida. E foi dessa forma que a bênção de Deus recaiu sobre a vida de Caleb. Por isso que nessa manhã quero pedir a Deus que esteja com você, lhe tome nas suas mãos, e o que Deus um dia prometeu como bênção para a tua vida, pela fé no Senhor, você possa alcançar a todas. Querido Pai, nessa manhã nós colocamos em tuas mãos, confessamos as nossas falhas. Como Caleb viveu, nós queremos viver nessa terra, mas com os nossos olhos no céu, na esperança de um dia nos encontrarmos com o Senhor e viver eternamente. Fica conosco nesse dia, nos toma nas tuas mãos, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.